30 de agosto de 2023, Estados Unidos. Naquela manhã, um menino tocaria a campainha de um vizinho, pedindo ajuda e revelando que Ruby Frank, uma das principais mães influentes da América, era, na verdade, uma mãe abusadora de 6 filhos. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta história, que é uma das histórias mais doídas que já vi. Ele não tem a morte, mas ele tem o mal gravado, o mal orquestrado, e ainda mais vindo da figura de uma mãe. É um documentário, já vou até falar o nome para você acabar aqui, você vai, corre e assiste, que é muito, muito bom, chamado Um Diabo na Família, o caso de Ruby Frank. Não conhecia essa história, ele está no Disney Plus, é um documentário de 3 episódios de 1 hora cada, onde a gente vai entrar literalmente no making-off, no dia a dia de uma família americana que vivia, inclusive, de mostrar uma perfeição de uma família no seu canal, nas suas redes sociais. Eles chegaram a ter mais de 2 milhões de inscritos, 2 milhões e meio de inscritos no YouTube, inclusive, onde você conseguia acompanhar a vida daquelas pessoas, acompanhar a perfeição daquela mãe com seus 6 filhos, a perfeição do casal entre ela, a mãe e o pai. Eles tinham toda uma construção de perfeição. A palavra para ser usada é essa, eles queriam ser perfeitos. Eles não. A mãe queria ser perfeita. Eu já fiz aqui um comentário sobre o caso do documentário que está na Netflix sobre os influencers mirins, sobre as crianças influencers. Naquele caso, são as mães fazendo os filhos trabalharem, as mães e os pais, fazendo os filhos trabalharem por eles, e eles usando o dinheiro dos filhos, mas eles, os pais, não apareciam. Tirando a mãe da influencer principal, que gostava de querer aparecer, quem aparecia de fato eram as crianças. Neste daqui, a mãe se utiliza dos filhos para ela aparecer. A mãe tem que proteger o filho, não querer usar o filho para aparecer. Para aparecer, a gente pode aparecer, por exemplo, com a Insider, que é a nossa parceira, a nossa querida parceira, e falando de cara também, usando o cupom BETO, você tem 15% de desconto ali na loja, na insiderstore.com.br, que tem um monte de coisa chegando aqui, outono de 2025, eu estou gravando em maio de 2025, se você pode estar assistindo este vídeo em janeiro de 2080, vai ser verão, pode correr na Insider que vai ter coisa excelente lá. Eu não devo estar aqui, mas a Insider com certeza vai estar, porque a Insider é uma coisa eterna. Você procura lá na Insider, tem coisas assim, que eu adoro, os moletons eu adoro, as calças que eles estão lançando são fantásticas. Tem umas camisas que eu uso bastante, a Future Form, que repele água, deslumbrante. E ela é perfeita, por exemplo, essa própria tech t-shirt aqui, eu brinco que ela tem um ar-condicionado interno, porque eu consigo. Ainda mais em São Paulo, né, que tá nessa coisa assim, faz calor às 2 da tarde, frio às 3. Então com essa tech t-shirt e uma malinha, eu tô bem, porque eu tiro a malha, fico com a camiseta, ponho o casaco, fico sem frio. Tem as de manga comprida que eu uso bastante, que eu adoro também. Tem tudo. Tem underwear, tem as meias, são ótimas. Tem meia para aquelas meias que eu chamo de meia invisível, acho que é assim que chama, que para ficar no tênis. Tem de tudo, tem muito e tem cada vez mais coisas chegando. Então fica sempre de olho no canal também, mas na loja da Insider, porque você descobre o mundo da facilidade. Com a Insider a gente consegue ter essa tranquilidade de sair de um lugar para o outro, estar super bem vestido e estar agradável, estar confortável. E conforto é uma coisa tão necessária hoje em dia, né? A gente fica horas, às vezes, no trânsito para ir de um lado para o outro. Quanto mais confortável a gente estiver, sem medo de transpirar, porque a Insider tem toda essa tecnologia que realmente desamassa no corpo, ajuda na transpiração. Eu adoro, recomendo de verdade. Usando o cupom BETO, tem 15% de desconto, tá bom? É isso. Na Insider, é isso. Continuando com a mãe, talvez eu chame a thumb da mãe do diabo. E você vai achar que eu vou estar falando da mãe do diabo agora. Mas não. Agora eu vou estar falando do diabo. Esta família, criada pela Ruby Frank, é uma família que é importante entrar nesse universo, não porque é por causa da
religião que tudo aconteceu, mas a religião é uma base importante para a construção de tudo que essa mulher vai fazer. Eles são mormons. Mormons é uma... Não vou aqui explicar o que é o mormon, se você quiser você procura, tem um monte de documentário sobre isso, mas eles têm dentro da sua natureza religiosa a perfeição. Segundo é colocado, inclusive, no documentário, um mormon que não tem uma vida perfeita não entra no reino dos céus. Então eles precisam ser escovadinhos. Estou dizendo que isso é bom ou ruim? Estou dizendo que isso é uma característica dessa religião específica da qual a família da Ruby Frank faz parte e, inclusive, todo o entorno dela. Eles são lá do estado de Utah e dentro do estado de Utah, lindíssimo, por sinal, tem uma cidade chamada Springville, que é a Vila do Outono, e dentro disso eles chamam de Vila Vale Feliz. Olha só a que ponto a gente pode chegar. A gente vai viver num lugar chamado Vale Feliz. Ou seja, tem que ser feliz, né? Não tem outra opção. E ela é toda perfeita. Eu achava até que era inteligência artificial. Vendo as imagens, falei, não, isso deve ser inteligência artificial, deve ser game. Ela é tão perfeitinha na régua que você acha que aquilo é um videogame. Você fala, não é possível que as pessoas vivam num estado tão exato da perfeição. Porque carrega, todo esse lugar carrega essa atmosfera dessa religião que todos seguem. Dentro desse universo, dentro dessa característica, dessa história, a Ruby vai conhecer o Kevin. O Kevin é o Frank. Eles vão casar em 2000. Os dois vão começar a ter muitos filhos. Eles vão ter 6 filhos ao longo da vida. Em 2015, por aí, 2015, né? Em 2015, a Ruby Frank ela tem uma ideia de fazer um vlog da sua própria família. Estava na moda, muitas pessoas estavam fazendo isso. Se você olhar, cruza bem com outras histórias de influências também. Era um momento de um boom muito forte das mídias sociais, todo mundo estava se expondo, o Big Brother saía da televisão e passava a ser a sua própria vida, e as pessoas estavam mostrando, fazendo do seu dia a dia um conteúdo que era assistido. Então ela não fazia uma coisa que ninguém via, ela fazia uma coisa que era muito vista. A Ruby Frank ficou muito conhecida, ela abriu um canal chamado Os 8 Passageiros. Por que 8 passageiros? Porque eles têm 6 filhos, tem a Ruby e tem o marido. Então, eles têm 6 filhos, a Ruby e o marido. Então, são 8 pessoas. Por isso, os 8 passageiros. A Ruby, então, ela começa, dentro desse canal, a mostrar toda a sua felicidade com os seus 6 filhos. Como é ser uma mãe perfeita. O desejo dela era de que ela fosse a mãe da América. Esse era o objetivo dela. Ela queria traduzir e transformar a vida das famílias na sua própria perfeição. Perfeição essa que não existia. Mas é claro que o que era editado, publicado e colocado era uma verdade que era novamente construída. Quando a Ruby Frank ela tem ainda os filhos pequenos, principalmente os 2 mais velhos, ela conseguia controlar mais tudo e todos. Ela inclusive ainda, extremamente controladora dentro da sua família. Você vê as entrevistas do marido dela, do Kevin Frank, você percebe o quanto aquele homem é totalmente dominado. O quanto ele não tem voz ativa para absolutamente nada. O quanto tudo dele é comandado. Todos os seus movimentos, toda a sua intenção e todo o seu amor. Ele realmente idolatra aquela mulher. Ele tem uma fixação na Ruby Frank de um amor incondicional, talvez até por conta da sua própria religião, de achar que é o amor eterno e tudo mais, blá, blá. Então, ela conduzia tudo e todos. Os 8 passageiros eram conduzidos por ela, o tempo todo, em 24 horas. Ela estava se gravando e gravando, porque começou a dar certo aquele canal. Ela também tinha um objetivo financeiro, então ela usava tudo e todos dentro da casa para fazer os vídeos mais impactantes para a pessoa que assistia, ou seja, olha como eu sou feliz e minha vida é perfeita, tente você também ter uma vida perfeita assim. Depois ela vai até enveredar para coach, exatamente com isso, mas no começo ela se mostrava muito. E as pessoas da casa começaram a não curtir. O marido dela, especificamente, você vai ver no documentário, os vídeos sem edição. Então você vai ver ela começando a gravar e o marido com uma cara enfadonha, ela para e fala assim, dá para você, finge que é feliz? Olha, sorri. E o marido obedece, porque ele é ele vai lá, ele faz tudo que ela manda.
Então você vai percebendo que ela organiza todas aquelas cenas que eram apresentadas no canal como sendo autênticas, e não eram, elas eram, na verdade, roteirizadas por ela. Os filhos mais velhos começam a crescer, começam a se tornar adolescentes. A menina mais velha, que é a Sherry, eu não vou falar os nomes todos, tá? Só vou falar da Ruby, do Kevin, que é o marido, é importante, da Sherry, que é a filha mais velha, que é super importante, e do Chad, que é o filho homem mais velho. A menina mais velha de todos é a Sherry. A Sherry ainda era mais comandável pela mãe, mesmo ela ficando mais velha. O menino, o Chad, ele começa a se tornar um adolescente. O que é um adolescente? É um menino que começa a querer, inclusive, quebrar imagens colocadas pelos pais. Ele quer buscar sua própria personalidade. Um menino na flor da idade. Um menino com a testosterona explodindo, com todo o seu corpo aflorando e se descobrindo uma série de coisas. Dentro desta própria natureza deles, a própria sexualidade, ela é um ponto a ser combatido. Esse menino não pode, por exemplo, pensar em sexo, ele não pode ter namoradas. Gente, eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo o que é. E isto dentro da cabeça desse menino do Chad não entrava muito bem. Ele começa a se tornar um adolescente, entre muitas aspas, rebelde. Por que eu coloco aspas no rebelde? Porque ele está sendo apenas um adolescente, é um menino que quer se descobrir inteiro. A menina Sherry, ela ainda, como a mãe era muito dominadora, e ela já estava começando a querer, é mais fácil você dominar um homem que não faz nada, que é o marido, e 6 criancinhas, do que você começar a dominar adolescentes e crianças que estão já fazendo idades distintas. Porque ela tinha filho de 15, 16 e filho de 2. Então estava mais difícil para ela organizar numa única dentada todo mundo. O menino cresce, ele vai ser o primeiro a se tornar um problema para a mãe, para a Ruby. Por quê? Ele começa a não querer fazer nada. E ele era, depois eu fui pesquisar, ele era o mais queridinho da família, Frank. Ele era o que todos os vídeos onde ele aparecia, ou os vídeos que ele protagonizava, eram os que mais davam resultado. Principalmente, inclusive, com marcas. Então a mãe não podia perder a sua galinha dos ovos de ouro. E ele não queria mais, ele não estava afim, ele não gosta. Ele aparece no documentário falando que ele detestava fazer aquilo, uma vez que se intrometia no dia a dia dele, ele não podia ter os horários dele. Era tudo feito para a mãe, para aquele vlog. Os filhos limpavam a casa inteira. Os filhos, eles eram, se tornaram funcionários da mãe, para absolutamente tudo. Uma mulher que não fazia nada, inclusive, ela só mandava e comandava. Esse garoto, ele vai num crescente e ele vai começando, inclusive, para mostrar, para ir contra o que a mãe, principalmente, falava, ele começa a ir, inclusive, mal na escola. Ele fazia uma coisa durante os vídeos que ele errava de propósito para provocar a mãe, para ela parar de querer que ele participasse. E ela dá cada esbofeteada nele, é uma coisa impressionante. E nas crianças menores, a menina sobe no colo da mãe e fala, mamãe, ela pega a menina pela boca, joga a menina e fala, você não é agora para você entrar. Ela já era uma abusadora do abusador do abusador. Ela abusava do marido, abusava de todos os filhos. Em especial desse Chad, que é o menino mais velho, porque além de tudo ele era a grande galinha dos ovos de ouro para ela. Esse menino começa a ir mal na escola, inclusive. Então na escola ele começa a ser expulso, ele foi expulso de uma escola. Aí ela tem a brilhante ideia de botar esse garoto de castigo. Então o que ela fazia? Todos os castigos eles eram muito cruéis, bastante cruéis. Eles tinham que pagar castigos maus. Como ele era um menino que começou a ficar rebelde, ela tirou ele da cama. Ele não tinha mais cama naquela casa. Ele tinha que dormir num puff lá no porão. Então assim, né? Isso é tortura. Aí o que ele faz, esse menino? Essa mulher, essa Ruby, vai descobrir através de uma vizinha, bem da mesma religião, tudo, uma busca espiritual e mental para aquele filho. Eu estou falando que eu estou chamando de mãe do diabo. Agora nós vamos conhecer a mãe do diabo. Quando a Ruby chega até uma mulher chamada Jodi Hildebrand. A Jodi Hildebrand é uma pseudo-terapeuta, que segundo inclusive a filha mais velha da Ruby, depois que ela foi pesquisar e tudo, descobre que essa mulher, ela não era nem psicóloga, ela era uma fraude, ela tinha problemas sérios com os filhos dela que sumiram, não falavam mais dela, ela era super mal falada na internet. Só que quando
A menina lá, a Ruby, chega até a Jodie. A Jodie sabia quem era a Ruby porque ela já era uma youtuber conhecida. E essa Jodie era fascinada por pessoas com poder, e um dos poderes é você ser uma pessoa que tenha influência através das mídias sociais. Então, para Jodie, ela olhou a Ruby como ela vai ser a minha galinha dos ovos de ouro. E aqui você vai começar a encontrar uma junção de uma relação muito doida, pelo seguinte: na casa da Ruby, ela mandava em todo mundo. Ela era dominante. Se existia a loucura 2 entre ela e o marido, ela dominava o marido. O marido era o apêndice dela, ela dominava os filhos. Quando ela vai em busca da Jodie, para a Jodie virar terapeuta do filho mais velho, que está com problemas, ela vai se tornar a dominada. A Jodie, a terapeuta, vai olhar aquela mulher e falar assim, era isso que eu precisava. Eu precisava de um serviçal para mim. Então ela, se a Jodie é o diabo, se a Ruby é o diabo, a Jodie é a mãe do diabo. Um diabo sem limites. Um diabo mal pela própria natureza e pelo bel prazer de ser. Ela encontra na Ruby a conexão, o encaixe perfeito, porque é muito chamado de loucura 2. Ou eu chamaria de maldade a 2. A loucura teria que ser até inimputável nesse caso, e a loucura ela seria até quase uma justificativa, uma explicação. Era além dela. No caso, não. Aqui era participação da terapeuta e da mãe, se juntando e se construindo numa só energia. Essa Jodie vai fazer terapia com o filho mais velho. E dá certo, porque essa mulher é extremamente manipuladora. Você vai ver ao longo do documentário várias imagens de ela, até quando ela está na polícia, ela tentando manipular a polícia. Ela está o tempo inteiro manipulando. Porque um grande manipulador está lá na frente. Inclusive, quando a filha mais velha vai apontar para a mãe e falar, olha, esse terapeuta é uma fraude, a terapeuta Jodie já tinha contado para a Ruby e para o marido dela os problemas que eles poderiam vir a encontrar sobre ela na internet, dizendo que tudo aquilo é mentira. Isso é típico. Quer ver quem faz muito isso? Homem abusador, que começa uma nova relação e ele já fala para a nova namorada que a namorada anterior, ou a esposa anterior, ou a mãe do seu filho é uma louca, uma desvairada, tá querendo destruir minha vida, já tem até medida protetiva contra mim. Ele reorganiza a história para que a sua nova presa acredite nele e não na presa anterior. Isso é a organização da manipulação. A pessoa já se antecipa. Fica ligado nisso. Quando uma pessoa tem algo a querer esconder, uma das estratégias é ela mudar a sua primeira impressão quando você tiver acesso à informação. Então eu já te conto de antemão algo, já organizando, e quando você souber, você já sabe por mim e fala, não, mas ele já tinha me falado. Ele me avisou, inclusive, que a fulana lá é doida. E que foi que aconteceu? Quando a filha da Ruby chega e fala, mãe, pelo amor de Deus, essa mulher é doida, essa mulher é má, essa mulher, olha aqui, ela é tudo falso dela. A mãe fala, você é uma manipulada, você não percebe o quanto a Jodie é uma pessoa boa, porque ela já está sendo um Muppet da terapeuta. O Chad continua também em sessões enormes com essa mulher. E segundo até mesmo a própria filha mais velha, o pai, dá uma amenizada na casa. A Ruby para de ser tão abusadora com os filhos, inclusive com o filho mais velho. O filho mais velho, ela batia nele tanto quando ele errava um roteiro, que isso é contado, mas tanto com fio de celular, ela chicoteava o filho num tamanho de coisa, que espirrava sangue pelas paredes, e depois de ela ter batido com todo o seu bel prazer sádico, ela fazia o filho e a filha limparem o sangue da parede. Olha como essa mulher já era má e abusadora antes de conhecer a terapeuta. É que quando conhecer a terapeuta, vai ser fogo na gasolina. Então, mal pelo mal, a enésima potência. Essa terapeuta começa a fazer um trabalho com esse menino, com o Chad, de tirar dele tudo que é de um adolescente. Então, assim, ela começa a ter... Essa mulher, como uma boa pessoa do mal, ela começa a organizar uma seita ali na cidade, de cima da própria religião mórmon, chamada Conexão. Que ela fazia conexão entre as pessoas. E ela fazia grupo de mulheres. Ela odiava, essa Jodie odiava homens. Detestava, ela odiava, ela tinha assim, horror à figura masculina.
Então ela criava grupos de mulheres onde ela começava a endemonizar as figuras masculinas. Mas como muitas dessas mulheres têm filhos e maridos, ela começou a criar os grupos masculinos para que eles começassem a entender que o momento que ela quisesse que as mulheres se separassem, eles fariam ok. Ela começou a manipular todo mundo na cidade. Um dos meninos que ela manipula é o Chad, porque ela era a terapeuta direta dele. E o menino, na flor da idade, que está vendo uma série de coisas, uma das coisas que a Jodie demonizava era a pornografia e o alto prazer, a masturbação. E esse menino, que estava dando os primeiros beijos na vida dele, se entendendo corporalmente, conta para ela, porque ela faz ele contar, todos esses pseudos segredos, que são segredos absolutamente humanos, e ela fala que ele tem que contar para a mãe dele, para a Ruby, porque isso é o demônio nele. É uma mistura. Gente, essa série, você olha e fala assim, tem que ser ficção, Jesus. Porque tanta coisa que vai entrando. Quando eu falei, é uma mãe dominadora de um canal no YouTube. Não, mas também tem uma terapeuta que vai chegar com uma seita, que vai falar de satanismo, que vai falar de não sei o que e vai destruir tudo e todos para que ela tenha o seu único prazer dela mesma. Então ela chega para o filho da Ruby e fala, olha, você tem que contar para sua mãe que você Aí tem umas coisas, a terapeuta vai morar com eles. Por que a terapeuta vai? Por causa da Covid, que vai chegar. Eu não vou entrar em todos, gente, é muita coisa. É uma história longa e eu vou acabar fazendo a gente se perder. Mas só para você ter uma ideia, na hora que ela fala com o menino, que ele precisa falar para a mãe que ele está se masturbando e vendo pornografia, e beijando na boca da menina, que ele está afim, ela já está morando na casa deles. E ela conversava com eles por computador. Ela também fazia o pai deles entrarem nessa conexão masculina para fazer a seita do mal, falando que os homens são as piores coisas do mundo, que a separação é necessária, porque ela fazia as mulheres se separarem dos homens. Era uma confusão que ela fazia. Só que dentro da casa, que ela vai morar na casa de todos eles, dessa terapeuta, que é milionária, ela começa a ter transes de Satã. O Satã está envolvendo no corpo dela. Estou falando certo, tem até isso. E ela começa a falar com vozes, umas coisas esquisitas. Quando ela faz o filho da Ruby falar para ela que ele se masturba e vê pornografia, a Ruby chora e fala, então você é o demônio nessa casa. Por isso que a terapeuta tá todo o tempo dela com o diabo no corpo. Eu estou falando sério. É impressionante. A história ela parece muito doida. E a mãe expulsa o filho de 17 anos de casa e ainda expulsa o marido e fala, você também vai junto. A filha mais velha já estava fazendo faculdade fora, porque ela já tinha chegado na idade de fazer faculdade. Ela começa a romper com todo mundo e ela vai ficar. A Ruby, a terapeuta e os 4 filhos menores juntos. Sendo que fica muito claro no documentário que a Ruby, Frank e a terapeuta começam a ter um caso, começam a namorar, porque é óbvio. Se essa terapeuta odeia todos os homens, essa terapeuta quer todas as mulheres para ela, essa terapeuta, ela se sente uma sacerdotisa, porque o que eles dizem é o seguinte, que a Covid, que o terremoto, que não sei o quê, é tudo obra de Deus e que elas foram ungidas por Deus, elas estarão junto com Jesus Cristo que está chegando. Sério. Sendo que a família da Ruby acredita nisso. O marido da Ruby vai embora de casa acreditando que ela é uma ungida por Deus, inclusive a terapeuta, e que ele precisa se afastar porque ele está trazendo o demônio e ele precisa se reencontrar. Isso vai emagrecer, ele vai ficar pele e osso na depressão, porque ele fica esperando o dia do chamado da mulher para ele poder voltar para o reino dos céus, que é aquela casa que é o inferno, na verdade. O filho mais velho sai, a filha mais velha é a primeira a perceber tudo. Enquanto o Chad, que é o filho mais velho, foi o primeiro na adolescência a querer construir uma personalidade única e a romper com a mãe, a Cheryl, inclusive, que já está na universidade, ela se fica mais distante, ela entende o horror no qual ela vivia, no abuso pelo qual ela passava na casa da mãe dela. E ela começa a se afastar, só que financeiramente ela ainda é ligada à mãe. E a mãe começa a cortar carro, começa a cortar tudo e não atende mais a filha. Ela corta a filha, porque a filha virou demônio também. Então, ficou na casa e ainda vai para a casa da terapeuta, que é uma casa que eu não entendo quem mora naquele deserto. Deus me livre morar naquele lugar. É óbvio que ali vai ter serial killer, é óbvio que ali vai ter ET e vai ter demônio. Eu não quero morar naquele lugar. Essa terapeuta é muito rica.
Só que ela vai morar na casa da outra que também é rica. Quando ela vai para essa casa muito rica dela, que é no meio do deserto, é uma casa muito louca, uma casa cheia de porões, tem uma casa que tem um cofre, dentro do cofre, na verdade, é uma cela. Um horror. As crianças, as 4 menores, elas são penalizadas ao longo de um ano dessa coisa que ela põe o pai para fora e tudo muito. As crianças ficam sem comer em casa dias, na sujeira, porque ela vai transformar, inclusive a Ruby, vai transformar o seu canal do YouTube, dos 8 passageiros, no canal As Mães da Verdade, por Ruby e Jody. Então ela vai mudar totalmente o canal e as pessoas ficam apontando isso, ficam comentando, ficam chamando polícia e nada acontece. E elas ficam muito loucas, elas ficam falando que o mundo vai acabar, que você tem que ser perfeito, que fica falando todas aquelas bobagens que ela fica falando dentro de casa, ela fica falando já agora ao vivo no YouTube ou em outras plataformas, querendo se dizer uma sacerdotisa e uma filha de Deus que vai ser ungida por Jesus, que vai chegar. Eu fico imaginando quem é que levou isso a sério. Gente, a gente está muito doente. Não estou dizendo que não tem Jesus, não tem Deus, não estou falando nada disso. Mas desculpa, aquela mulher não é ungida por Deus. Aquela mulher é o demônio. Não tem como Deus ter olhado para ela e falar assim, você é minha filha. Não rola. Ninguém vê isso. E essa mulher vai passar por um problema ainda que vai ter que dar uma voltadinha. Que é importante para a gente entender. Quando o filho mais velho começa a terapia com a Jody e começa a dar uma melhorada, a Ruby, a mãe dele, vai fazer uma besteira, vai fazer uma live em alguma plataforma contando que o filho agora estava melhor e que ela tinha deixado ele dormindo 7 meses num puff. Uma mãe perfeita. Aquilo destruiu destruiu a imagem do canal, a audiência e tudo mais. E por isso que essa terapeuta consegue vir tão a fundo e pegar para ela o canal da mulher. Bom, mas nós estamos na seguinte situação. A filha mais velha está fora, já tendo que se virar sozinha, porque não tem carro mais, não tem seguro de saúde, tem a faculdade para pagar. O filho mais velho, ele já está trabalhando de salva-vidas no clube e tentando entrar na universidade com 17 anos e morando num albergue qualquer. O pai foi morar num apartamento que não levou o filho mais velho, porque eles tinham que ficar separados segundo as ordens da sacerdotisa. E a mãe, a Ruby, a terapeuta, a Jody, e os 4 filhos menores vão ficar juntos nesse horror construído no sadismo de 2 pessoas que se juntaram e se tornaram um horror maior. Esses filhos vão ser colocados sem comida, eles vão ser obrigados a ficar correndo, eles moram no deserto, né? A ficar correndo no deserto, a ficar parado horas no sol, a ficar pulando num pula-pula durante 5 horas, a falarem que são o demônio, a não tomarem água, a não comerem, a terem seus cabelos raspados todos os dias e machucados, a ficarem 100% a pele e osso no corpo, eles só não morreram, porque aí sim Deus não quis. Até que vai chegar um dia, que é o dia 30 de agosto, vou pegar o dia exato aqui, 30 de agosto de 2023, quando o pai está lá, em depressão, jogado num apartamento que ninguém vê, que não conversa com os filhos e bloqueou todo mundo, porque ele só pode atender ligação o dia que a mulher dele ligar e lhe libertar. O filho está tentando viver o dia de amanhã, sendo salva-vidas no clube. A filha está lá na universidade. Só que a filha fica ainda tentando saber como estão os irmãos mais novos, porque ela está preocupada com eles, porque ela sabe o horror pelo qual ela passou. Ela fica ligando para os vizinhos, que eram vizinhos que acolhiam muito ela, e os vizinhos começam a perceber que essas crianças estão sozinhas na casa e tudo. Chamam a polícia vai, não pode fazer nada, porque o juiz não deixa entrar. E essa menina fica muito ansiosa, muito angustiada. Até que no dia 30 de agosto de 2023, quando as crianças estão presas, elas estão sequestradas pela mãe e pela terapeuta, nessa casa no meio do deserto, você vai ver essa cena abre o documentário e ela é impactante demais, e quando chega você entende que cena é essa lá pra frente, olha, pode até chorar, porque eu chorei. Vem um menino com um camisão, com umas perninhas, que é o tamanho do meu dedo, andando com uma câmera, ele toca uma campainha e ele fica esperando e ninguém aparece. Ele começa a ir embora. Aí sai um senhor e fala... Pois não, o que foi, menino? Ele fala, o senhor poderia me fazer um favor? Com uma voz doce, esse garoto. O senhor poderia me fazer um favor? Ele pede 2 favores, mas só pede um. Ele fala,
qual? Depende, qual favor? Ele falou, o senhor poderia me levar a uma delegacia? O senhor fala, mas por que numa delegacia? Ele falou, é um problema particular. O cara vê o estado do garoto, põe o menino sentado e tudo está filmado. A mãe, a mulher, a esposa desse senhor, ela fica numa agitação, coitada, de um horror, de ver ele tá água. Esse homem liga para a polícia, ele chora para a polícia, falando com o estado que o garoto está. Quando a polícia chega e vê o menino, ele está cheio de... Ele ficava algemado, ele ficava... Como é uma mãe que faz uma coisa dessas? Isso não é mãe. Desculpa. Isso não é nada. Isso é um demônio. Pelo menos lá, ela vai ficar 30 anos presa, já antecipei. A polícia chega e vê aquele estado de cadavérico, de múmia que aquele garoto está. Pergunta, ele conta que a irmã dele, ele tem mais três irmãos morando junto, 2 ele não sabe onde estão, e que tem uma que está ainda dentro daquela casa. Eles vão até a casa dessa terapeuta, não vou parar de falar terapeuta, desse ogro de humano, bate na porta, a mulher ainda fala, estou falando com meu advogado, você não pode entrar na minha casa. Cadê meu mandato? Meu mandado. Segurança. Falei mandato, mas não é mandado. Ele é arrogante. A polícia arranca ela, fala assim, eu posso sim. Eles entram pela casa. E é uma casa gigantesca. E vão buscando. Eles vão até entrar nessa cela que eu falei. Eu vou deixar para vocês verem o que é essa cela. Assista ao documentário para você ver o que elas faziam com as crianças nessa sala. Até que eles vão encontrar a menininha. A menininha está no estado catatônico. Então é tão absurdo. Que o policial chega, a menina não se mexe, a menina não fala. A menina está de cabelo raspado, ela está mais magra ainda que o menino. Ela é ainda mais novinha. O menino tem 12 anos, ela tem 10. Ela é pele e osso total. Totalmente machucada. E aí eles prendem já a terapeuta e não acham a tal da Ruby. Essa Ruby má, ela liga ainda pro marido, que ela não ligava fazia 1 ano, e fala, olha, o demônio invadiu o corpo dos nossos filhos. Ela ainda manipula o cara, pro cara ir lá na delegacia falar que era o demônio e tal. E a polícia prende ela e ela é muito arrogantona, assim. Ela deve ter alguma coisa, mas assim, o problema é dela, ela fica presa. Aí ela vai para a delegacia e eles fazem uma nova batida depois para buscar mais provas e encontram um diário que ela escrevia à mão. Tudo que ela fazia com os filhos. Ela dizia no diário que ela estava tirando do diabo do corpo deles, mas ela é o diabo. Então não tem como ela tirar ela do corpo das crianças. Entendeu? E ela descreve num nível de detalhamento de prazer que aquilo é um detalhe que eu com certeza ela ficava lendo e tendo orgasmos, porque aquilo é de uma crueldade, tudo aquilo que ela fez com os filhos. É assim, não vou detalhar porque não vamos precisar disso, se assista ao documentário vai estar detalhado. As 2 são presas, o marido ainda tenta achar que na verdade ela está certa, tal, os filhos são avisados e tal, e elas vão ser julgadas e foi rápido. Foi julgado em 2024, em 2023 elas foram presas, em 2024 elas já foram condenadas, elas se confessam culpadas, porque lá nos Estados Unidos tem aquela coisa de acordo, né? Porque vamos supor, se elas fossem julgamento final, elas poderiam pegar, sei lá, 100 anos, elas entraram no acordo e pegaram 30 anos de cadeia. A mulher deve ter uns 40, agora tomara que fique sozinha, e eu acho que não vai ficar. Elas 3 confessam culpa nos 4 processos que elas receberam de abuso infantil. Os outros 2 mais velhos não foram colocados como abuso, acho que não, acho que são só 4 mesmo. E elas pegam 30 anos de cadeia. A mãe ainda a Ruby faz um texto bem mal escrito, bem mal feito, e fica ainda chorando, pedindo perdão durante o julgamento. Perdão nada. Perdão nada. Minha senhora. Vai lá ficar com a tua terapeuta, que nem é terapeuta. Essa cara ogra. Como é que uma mãe faz isso? Quando vocês virem as imagens do menino, é impossível você não chorar. Uma mãe faz uma coisa dela. Uma mãe, até o Aru depois perguntou pra mim, Beto, você acha que tem algum menino assim vivendo isso agora? Eu falo, infelizmente tem. Se você souber, se você perceber, gente, liga pra polícia, pelo amor de Deus. Não permita que... Porque os maus, eles adoram maltratar bichos, crianças e idosos, porque são os mais indefesos. Porque você vê, ela tira da casa o pai, que podia ter algum acordar um pouco. Ela tira da casa o menino mais velho, que ele já tá ficando forte. Essa senhora, essa Jode, essa ogra, que se diz terapeuta, ela sabe muito bem quem tem que tirar da frente para que ela possa exercer o seu bel prazer sobre os outros. Ela já estava exercendo o seu bel prazer. Ela destruiu uma família que já não era boa, uma família que já tinha todos os problemas, ali já devia ter tido uma intervenção da polícia lá atrás, no começo desse vlog.
que ela tinha. Porque ela já abusava dos filhos que têm enzima. Ela pega a menininha, ela joga a menininha. Ela pega... Gente, essa mãe faz uma coisa assim, ela pega o gato de pelúcia da menina e fala, se você não tomar o todinho, eu vou cortar a cabeça do seu gato de pelúcia. A menina chora. Ela não dá presente de Natal para os 2 filhos mais novos, porque eles foram desobedientes para alguém. Ela faz os 2 filhos mais novos ficarem olhando, isso antes dessa terapeuta chegar. Ela faz os 2 filhos mais novos ficarem vendo todo mundo abrindo presente de Natal, elas não ganharem nada. Uma amiguinha dá um presente de Natal para essa menininha, essa que depois ela raspa o cabelo, ela faz a menininha jogar no lixo. Que mãe é essa? Que ser humano é isso? Isso não é ensinar nada, isso não é ensinar ninguém. Isso não é... Isso é a construção do mal pelo mal. Elas foram julgadas, condenadas a 30 anos. O mais interessante é que hoje o menino Chad, ele virou um influencer por ele. Só que assim, de novo, né? Ele vai repetir um pouco o que a mãe faz. Fica lá tirando foto com o namorado, só que menino, vai viver a tua vida. Vive. Ele está fazendo agora direito imobiliário para ser corretor, uma coisa assim nos Estados Unidos, está lá se organizando. Deixa eu fazer assim. A filha, a Sherry, ela que está indo melhor. Ela se formou, lançou um livro agora, em janeiro de 2025, chamado A Casa da Minha Mãe, que é best-seller nos Estados Unidos, já deve chegar no Brasil, que deve estar vindo a reboque do documentário. Mas ela se embrenhou muito na luta por não haver mais esses vlogs familiares usando criança. Eles, inclusive com isso, o Utah, o estado, mudou a lei lá agora que qualquer criança que seja uma influencer é obrigatório que uma parte grande do dinheiro seja guardada para ela, como isso já existe no cinema, tanto que o Macaulay Culkin que o diga. E também tem uma série de outras coisas que foram colocadas para a criança participar e se não seguir tem que tirar todo o conteúdo do ar. Ela se embrenhou muito nisso para evitar que novas Rubbies, novas mães dela estejam agindo e agem. A gente sabe, é um absurdo. Eu não sigo bebê influencer, eu não sigo criancinha. Eu não quero saber da mãe que meu filho, não quero. Gente, isso é muito... Eu sempre fico de olho, você está fazendo isso, deixa essa criança estudar, deixa essa criança dormir, deixa essa criança brincar. Já tem criança que precisa trabalhar, de fato, isso já é tristíssimo. Agora, fazer uma criança virar blogueirinha, mas ela adora. Não, quem adora é você. Não vem com esse papo, não. Tá? Adora nada, a criança não vem. A criança vai adorar aquilo que ela percebe que você quer que ela adore. Então, vamos mesmo. Então, ela entrou muito na luta, isso é muito legal. A família dessa Jodie aí, dessa ogra que se diz terapeuta, nunca apareceu, não quer saber dessa mulher, detesta ela, os filhos renegam ela, devem ter mudado até de nome. Agora o marido da Ruby, o Kevin, que eu sei que foi um bananão, que foi manipulado e blá blá blá, e blá 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 blá. Agora para um pouco, né? Você não vai saber como é que estão seus filhos. A manipulação também tem que ter limite, gente. Você é pai, cara. Esse cara também tinha que ter pagado alguma coisa. Esse cara ficou, descobri agora, isso não é falar no documentário, descobri na pesquisa, que ele ganhou a custódia dos 4 filhos que estavam sendo sequestrados e maltratados pela agora ex-mulher dele. Ele se separa dela em seguida, e ele até tem que abrir mão de qualquer pensão que ela tem que pagar para ele, tudo bem? E ele agora é quem cuida desses 4 filhos que são são vistos pelo Estado o tempo inteiro. A união familiar, eu não sei se existe. Até porque o pai fala uma bobagem não, direito, é uma bobagem. Eu não sei o que eu posso falar, gente. Entendo, não dá pra entender, não dá. Ele falou o que ele sente, ok, ele foi corajoso. Agora, não entendo essa... Ele diz que ele ainda ama a Ruby, a mulher que fez o que fez com os filhos dele, que fez o que fez com ele. Ele diz que ama ela, que não vai apagar as boas memórias e que ele vai amar ela pra sempre. Isso é um aviso, né? Quando essa mulher sair, ela já tem a quem procurar. Não sabemos se tem... Como é que se ama uma pessoa que deixa teu filho daquele jeito? Gente, de verdade. Então, no amor. Então, não vamos pôr a palavra amor. Vamos pôr a palavra, sei lá, vício. Vamos pôr a palavra... E vício, tem vício que é bom. Tem gente que fala que é viciado no canal. Esse vício pode. Obsessão, loucura, não sei, isso não pode ser. Amor é bom. Amor é saudável. Não é saudável um homem que passou por tudo que ele passou e que viu tudo que os filhos, pelo que os filhos viveram e vão ver para sempre, porque isso marcou para sempre essas crianças. Pode amar uma pessoa que fez isso, mas
Realmente o ser humano ele é sempre surpreendente. Ele diz que ama não sabemos se existe uma união familiar. Eu não sei, a Sherry e o Chad, eles visitam o pai e os irmãos? Não é falado isso, não tem uma cena de todos eles juntos. E no Instagram do Chad, o Chad segue a Sherry. O filho mais velho segue a filha mais velha segue o filho mais velho. Mas não tem uma foto de todos eles juntos. Claro, os próprios irmãos mais novos foram... Você não vai ver o rosto deles, são sempre com blur e nem o nome por conta de preservar. Eles ainda são... Agora o mais velho dos mais novos tem 17 anos ainda. Então eles estão sendo preservados até pela sua própria identidade. Mas no caso, a gente não sabe se existe algum significado da palavra família para eles. Pessoas que passam pelo que eles passaram constroem grandes famílias. Porque sabem a falta que lhes fez. Então eu desejo de verdade que o Chad faça seja um grande pai e que ele tenha seus filhos, que a Sherry consiga desenvolver o que ela quiser desenvolver, que ela encontre o verdadeiro significado da palavra amor, que é atenção, que é cuidado, que é carinho, que é afeição, que é bem-estar, né? Que todos eles se encontrem, porque essa senhora, essa Ruby, ela com certeza destruiu para sempre coisas muito internas deles todos. E eu fico imaginando quanto que pessoas que eram influenciadas por ela não foram imitar, inclusive, o mal depois, quando foi descoberto. Eu não sei quantas... Eu sei que a audiência dela caiu muito e muita gente ficou absurdada de que ela pôs o filho para dormir num puff. Agora, quantas pessoas imitaram ela? Se uma imitou, já é terrível. Porque a influência pelo mal existe também e a gente precisa se preocupar em não nos permitirmos nem sermos a influência ruim e nem nos influenciarmos pelo que não é bom. Bom, é isso, essa é a história. Obrigado, foi uma moça que mandou, agora não estou sem o nome, desculpa, num superchat, que ela mandou dica. Eu já tinha ouvido assim, mas ela me falou, mandou no superchat numa live, falando do Um Diabo na Família, o caso de Ruby Frank. Muito obrigado. Continuem vocês também mandando dicas, que é assim que eu vou descobrindo as séries também. Então, obrigado. Até já. Depois me diz o que você achou. Assista, me fala. Você chorou também? Que nem eu chorei? Tem que chorar, gente, porque aquilo é o desumano, é o não humano filmado. E aí é por isso que o caso Miguel de Imbé para mim é tão impactante, porque você tem a imagem do menino dentro do armário. E com o prazer daquela pseudo-madrasta gravando para o seu bel prazer. Eu fico imaginando quantas vezes ela ficou vendo aquele vídeo e fazendo certas coisas. E aqui também a gente vê todo o prazer do mal orquestrado e filmado. Aí você não tem nem uma forma de fuga, porque aquilo é o que aconteceu. É isso, me diga. Até já. Tem vídeo todo dia, hein? Até já.